existe uma área no cérebro que se chama núcleo accumbens. E nesse mesmo local, é a mesma região onde são processados as buscas por prazeres, por recompensas, vícios, todo tipo de vício, são processados nesse mesmo local. Onde a paixão, onde a obsessão, o que é obsessão? Quando eu falo obsessão, pessoal, não é louca. Não, é uma mulher assim, viciada em você. É aquela mulher que ela abre mão da vida social, dos contatinhos pra ficar única e exclusivamente com você. Antes desse corte continuar, eu quero te convidar a participar de uma jornada épica de desenvolvimento pessoal masculino como tu nunca viu antes aqui no YouTube, que vai acontecer lá no meu canal pessoal. Clica no primeiro link da descrição, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Eu sou John Lucas, criador aqui do canal Caminho Alfa, e eu te vejo lá em breve. Agora, vamos continuar. Eu escuto em alguns conteúdos seus, por exemplo, sempre tem aquele cara que é o bonitão da turma, que as mulheres se matam pelo cara, blá, blá, blá. Toda turma tem um cara desse. Mas tem aquele cara que é o feinho da turma, mas que sai pegando geral. Sempre tem. O cara que é desfavorecido, né? Digamos assim. O cara que é mal diagramado, assim, sabe? Ele é mal diagramado no Photoshop. É mal diagramado. Mas ele tem um quê, alguma coisa que faz com que as mulheres se atraiam por ele. O que é isso? Dá pra quem não tem ter... Todo mundo tem, no seu ciclo social, aquele cara que é desfavorecido, mas se dá bem com as mulheres. Tem. Sempre e não tem. tô falando de cara rico, nada disso. Não. Porque também tem... é desfavorecido até nisso. É, exatamente. É isso. Perfeito. Por isso que eu digo que uma mulher gostar de você e querer ficar contigo, não é sobre o que você tem, é como você faz ela se sentir. E esse cara que ele é desfavorecido no que tem, ele é muito bem resolvido com quem ele é. E ele usa isso ao seu favor. Ele sabe fazer uma mulher se sentir bem ao lado dele. É um cara que intuitivamente eu digo inconscientemente, ele talvez não saiba explicar, ele sabe a mulher sentir as emoções corretas ao lado dele. E isso faz a mulher querer ficar com ele. Olha aí. E pode ver que esse cara, normalmente, se ele não quiser namorar, e normalmente esses caras ficam na bagunça um tempão, na bagunça assim, consegue ter uma rotatividade por escolha própria, né? Por escolha própria. E aí, em um momento, ele escolhe namorar e namora. Eu, pelo menos, já vi vários casos assim. E é sempre assim. E ele vai lá e namora. Aí vem depois. Alguém e fala, o fulano sossegou agora, Exato. Não sei o quê. Blá, blá, blá. Não é assim? Esse cara, quando ele tá no momento da rotatividade ali, por escolha própria, normalmente as mulheres que ele sai, todas ficam amigas dele e as portas continuam abertas, viu? Tipo assim, cuidado. O cara, ele conhece as mulheres desenrolado, a mulher continua amiga desse cara. A hora que ele voltar ali, eles se pegam de novo. Normalmente esse cara consegue ter as mulheres ali, vamos dizer assim, meio que no stand-by. Ele não é aquele cara que vai lá, sai com a mulher e fica pichado com ela, não. Mas não necessariamente esse cara é um cara não confiável, né? Isso é importante deixar claro, né? Justamente por ele, quando ele consegue deixar as portas abertas, é porque ele faz um negócio tão bem feito que a mulher fica numa boa pelo fato deles não terem evoluído e consegue terminar, vamos dizer assim, ou seja, não continuar a ficar, a sair, numa boa. Sem nenhum porque trauma. Ele sabe, exato, porque ele sabe sair. Então, o cara saber sair da relação também é muito importante, porque quando ele sabe sair, ele deixa as portas abertas. A mulher respeita o cara, admira o posicionamento dele. Quantos caras me perguntam isso, no sentido de, Mari, poxa, tô saindo com a mulher e tal, mas eu não tô querendo namorar, não tô querendo evoluir, mas também não quero magoar ela, é uma boa pessoa e tal. Como que eu faço? Normalmente as pessoas pensam o quê? Que para terminar, você tem que culpar a pessoa por alguma característica dela que é insuficiente para você querer ficar com ela. E não é isso. Joga a responsa para você. É a melhor forma de você não magoar a pessoa. Olha, foi legal te conhecer, a gente se deu super bem, foi ótimo os momentos que nós tivemos, só que agora eu estou numa fase que eu estou mais focada em mim e tudo mais, então nesse momento não faz mais sentido para mim a gente continuar, mas nós podemos ser ótimos amigos. Tudo bem por você? Tranquilo? A pessoa, óbvio que assim, uma mulher minimamente que não seja uma criança, ela vai virar e falar assim, claro, imagina. Pode ficar chateada, mas vai entender. Exato, mas você percebe que existe uma elegância quando o cara fala assim, gente, nessa neutralidade, nessa tranquilidade. Pronto. A mulher vai ficar numa boa. É claro, a não ser que ela seja, né, uma doida da cabeça. Que tem também. Mas, gente, não começa o papo com o problema não é você, o problema sou eu. Não tem problema nenhum. Não precisa falar essa frase. Não precisa falar essa frase, né? Não é isso? Exato, não precisa. Mas o sentido é quase esse. O sentido mas é que essa frase já traz um problema. É tipo aquela quem me conhece sabe, né? Quando começa com quem me conhece sabe, já sabe que lá vem bomba e aí lá vem problema, né? O quem me conhece sabe é um problema também, né? Normalmente ela vem carregada de uma explicação não muito ortodoxa, assim, né? Aliás, eu quero falar dessa sua mentoria.
especificamente dessa de Harvard, assim, porque eu acho maravilhoso. Eu vejo os conteúdos que você cria lá e tudo mais. Conta um pouquinho de como que é essa ideia, por que ser lá e esse conteúdo é tão especial, por quê? A gente está falando, isso que o Magu está aqui pedindo para eu falar, é sobre o meu método, que se chama instinto primitivo. O que é o instinto primitivo? A base do nosso estudo são estudos feitos em Harvard, lá nos Estados Unidos, e eu trouxe esses estudos, organizei isso tudo e coloquei no método para que os homens tenham acesso de uma forma fácil, didática e prática, porque eu entendo que a grande maioria dos homens que me procuram, ele não está querendo virar um cientista da mente humana. Ele quer saber o que fazer com a mulher dele. O que fazer no caso dele, para conseguir ter a mulher que ele quer, de fácil aplicação ou conquistar. Ele quer saber aquilo na prática. Então, eu consigo... eu transformo isso de uma forma prática para que o homem consiga aplicar isso no dia a dia dele com as mulheres ou no relacionamento que ele já está. E aí, o que é o instinto primitivo? Primeiro, quando a gente fala instinto primitivo, o que vem na cabeça de todo mundo? Primitivo, da época das cavernas, né? Algo animal. E eu, como bióloga, sempre trabalhei com comportamento animal. E eu fui migrando para o comportamento humano. E muito do que o comportamento humano, do que nós sabemos sobre o comportamento humano, vem extrapolado do comportamento animal, certo? Até aí todo mundo já ouviu falar isso em alguma vez na vida, um estudo de macaco, um estudo de rato, coisas nesse sentido. E aí o que é o instinto primitivo aqui? Todos nós, seres humanos, temos necessidades enquanto a nossa biologia, nós temos instintos biológicos que fazem parte do ser humano animal, né? Da nossa fisiologia, da nossa biologia. E aí o que eu mapeei? Que as mulheres têm 12 desejos ocultos. O que são os desejos ocultos? São desejos, sensações que as mulheres buscam ter dentro de uma relação que está nessa parte mais primitiva do cérebro. E existe uma área do cérebro que se chama núcleo accumbens. E nesse mesmo local, é a mesma região onde são processados todas as buscas por prazeres, por recompensas, vícios, todo tipo de vício, são processados nesse mesmo local, onde a paixão, onde a obsessão, o que é obsessão? Quando eu falo obsessão, o pessoal pensa logo na mulher louca. Não, é uma mulher, sim, viciada em você. É aquela mulher que ela abre mão da vida social, dos contatinhos, para ficar única e exclusivamente com você. E quando eu falo viciada é porque nessa mesma área são processados os vícios. E o relacionamento também se torna um vício. Tanto é que nós, quando a gente termina um relacionamento, por que você às vezes sofre só de olhar para o ventilador do teto? Porque você deitava com a tua mulher ali do lado e você olhava para o ventilador e você associa aquele momento a ela. Porque quando você está com uma parceira, você tem liberações hormonais. E você associa os ambientes, os objetos, as situações, as experiências que você tinha a ela. Música. As músicas, né? Aquela Nossa, sensação. música é muito, né? Exato, você sente. Né? Cheiro também, então né? Você perfume. tira, é como se você estivesse tirando um vício mesmo, tirando uma substância, como, sei lá, a bebida. A pessoa sente falta, porque você tinha disparos hormonais ao lado dessa mulher. Então, quando a gente fala do instinto primitivo, a mulher ela tem 12 desejos ocultos, que são essas sensações que a mulher busca ter dentro de uma relação. E quando você sacia esses desejos ocultos, você ativa o que eu chamo de instinto primitivo, que a mulher ela não fica mais racional, ela não escolhe o homem porque ele é alto ou baixo, e sim porque ela se sente bem ao lado desse homem e ela só sabe que é ele que ela quer. E quando a gente fala viciada, é por quê? Porque ela quer mais. Ela não quer uma única vez. Né? Assim como quando num vício, você quer mais e mais, e você começa a adequar a sua vida para viver aquilo. Que legal. E isso, por exemplo, então, no método, o homem vai ter acesso a saber quais são os 12 desejos ocultos. Exato. E principalmente como chegar e atiçar esses 12. É Exato. isso, né? Aí em cada desejo eu mostro quais comportamentos, quais atitudes que se você tiver, você está saciando esses desejos ocultos. Mas uma coisa muito importante, isso não é só ou principalmente para quem está solteiro. Isso é inclusive para quem está casado, namorando e quer ativar isso no próprio relacionamento, sim, né? Com certeza. Isso é importante, né? Claro. Reativar isso. Por exemplo, existe um desejo oculto que dentro das relações, quando a gente fala, existe um desejo oculto que quase todo mundo conhece, que é a segurança. Um exemplo básico.
A maioria das mulheres falam que gosta de homem mais alto. Ou até mais velho do que ela. Só que se a mulher conhece um cara alto ou mais velho, mas que é um bobalhão, frouxo, ela não vai pensar 2 vezes em trocar ele por um cara baixo, mas que se garante e protege ela. Por quê? Porque ela se sente segura ao lado desse cara. Inclusive, a gente estava em Harvard agora, a gente chegou tem 2 semanas, lá nos Estados Unidos, e Arthur pegou e foi entrevistar algumas mulheres lá no campus, fazendo perguntas do tipo, o que mais te atrai num homem? E várias mulheres responderam exatamente isso. Esse exemplo básico. Eu gosto do homem mais alto. Eu gosto do homem fitness. Tá, e como que você se sente ao lado de um homem alto, fitness? Eu me sinto segura, me sinto confortável. Entendi. Então é a sensação mais do que o olhar, mais do que a atração, é a sensação de segurança. Exato. E aí por que isso é importante? Porque quantos homens, por serem às vezes baixo, magro, aí não sou forte ou sou acima do peso, ele acha que a mulher não vai querer ficar com ele porque ele não tem aquele estereótipo que a mulher diz que quer. Mas aí que está, a mulher, ela não é que a altura pela altura, é porque ali ela se sente segura. Se você não é alto, mas você sabe fazer ela se sentir segura de outras formas, você não precisa se prender ao estereótipo. Então, um grande problema que eu vi, foi esse um dos motivos que me fizeram falar para homens, é que os homens se prendiam a esses estereótipos. Eu vi os homens se prendendo a estereótipos e criando inseguranças. Se eu não tenho o shape, se eu não tenho a lábia, se eu não tenho a altura, se eu não tenho o carro, se eu não tenho o dinheiro, a mulher não vai querer ficar comigo. E aí o cara se sente inseguro, não age, se trava. Então, não precisa se prender ao estereótipo. Existem outras formas de você fazer a mulher se sentir bem ao seu lado. E aí, esse exemplo da segurança, a segurança ela é necessária mesmo quando você está conhecendo a mulher ou quando você já está dentro de uma relação mais estabelecida, um relacionamento sério. Mas eu quero chamar a atenção de um desejo oculto aqui que pouquíssima gente conhece. Eu arriscaria dizer que a maioria dos meus alunos é que conhece, que não é meu aluno. Olha aí, então agora presta atenção, então, porque agora vai valer, hein? Agora vai valer, ela vai revelar um desejo oculto que poucas pessoas sabem. E esse desejo oculto, eu digo que ele salva relacionamentos, quando o cara entende dele. Se você quer salvar o seu casamento, o seu relacionamento, aplique e sacie esse desejo oculto. Ele soluciona, é quase assim, quase um milagre. Ele soluciona todos os problemas da relação. E eu digo todos porque ele é o caminho para a solução de traição, para falta de comunicação, para falta de atenção, como a gente estava falando, enfim, para vários problemas. Ou, não, é porque eu estou desleixado e minha mulher não sente mais desejo por mim, ou a minha mulher está relaxada, enfim. Todos os problemas, esse desejo oculto soluciona. Esse desejo oculto é o reconhecimento. Eu já vi muitos relacionamentos serem reconstruídos, e mais do que reconstruídos, virarem um novo relacionamento muito melhor do que era antes, graças ao reconhecimento. O que é o reconhecimento? É uma busca que nós temos por nos sentirmos importantes para o outro. Nos sentirmos pessoas úteis para o outro. O ser humano quer se sentir útil. O ser humano quer se sentir alguém que é importante. E aí, como que você pode saciar o desejo oculto do reconhecimento? É muito simples. Só que exige muito de pessoas egoístas, orgulhosas. Relacionamento não pode ter orgulho, não pode ter egoísmo. Não pode ter soberba, arrogância. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer o mérito das coisas pra gente. E no reconhecimento você vai aprender a dar o reconhecimento ao outro. E não só buscar o reconhecimento para você. Porque você também está querendo. Você, homem, dentro da relação, também quer. Só que muitas vezes, quando você sente falta do reconhecimento da sua mulher, é porque você não está dando. E como que dá o reconhecimento? Simples, hein? Anota aí. Obrigada. Parabéns. Não. Então agradecer, elogiar. É muito simples, gente. Que tapa na cara, hein, Silvio? Aí eu falo assim, simples mesmo. Se a sua mulher está sendo muito grossa e você quer que ela seja uma mulher mais carinhosa, começa a elogiar. Começa a agradecer. Começa a parabenizar. Ela vai se você sentir vai mal, ver que né? a mulher vai se transformar, que tu não vai ter ideia. A mulher vai se transformar absurdamente. Cara, toda vez que eu falo com ela, a cabeça faz assim, ó. Porque a gente se coloca em umas situações.
Às vezes, pelo dia a dia, o estresse, blá, 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 você esquece de fazer coisas simples, como, poxa, obrigado por ter feito a compra. Exato. Sei lá, obrigado por ter... Qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Porque a gente acha que... Mas aí existem uns probleminhas aí atrás, porque o pessoal pensa assim, não, mas eu não posso reconhecer, eu não posso ficar elogiando o que é obrigação da outra pessoa. Não fez mais que obrigação, é duro, né? Não tem essa, né? Essa porcaria dessa frase acaba com as relações, não fez Nossa. mais do que a obrigação. Que soberba, lazarenta. Eu faço a comida, sou eu que faço a comida em casa, via de regra, assim, 99% das vezes. E eu escuto de algumas pessoas isso, mas não faz mais que obrigação, porque ela trabalha. Isso me irrita um pouco. Um pouco não, me irrita bastante. Porque se eu faço uma comida, eu faço com amor mesmo. Exato. E tudo mais. Com não muito é porque é amor. obrigação que a gente não faz com amor. Quer ver um exemplo básico? Os nossos pais nos colocaram no mundo. Aí tem uns adolescentes aborrecentes que falam assim, mas eu não pedi para nascer. Lazarento, volta para dentro do útero. Mas um pai e uma mãe faz a comida, troca a fralda, que são coisas que é obrigação de pai e mãe, mas faz com amor. Entende? Então não é porque que é uma obrigação que não é feito com amor. Até as obrigações são feitas com amor mesmo. Eu acho que a comida é um dos maiores atos de amor, assim, para mim eu vejo. Com certeza. Porque você realmente faz uma alquimia lá para fazer alguma coisa gostosa. E você né? para pensar quais são as maiores e melhores memórias que nós temos ao longo da nossa vida quando você pensa numa pessoa amada, numa avózinha, sabe? Quando você perde uma pessoa da sua família, cara, fazer um você bolo. pensa, né? Você pensa, poxa, eu gostava tanto do feijãozinho dela. Eu perdi uma tia há pouco tempo que era o melhor feijão da família. O feijão dela era o feijão mais famoso da nossa família, sabe? Então a gente cresceu comendo o feijão da tia Vilma. Que demais. Cara. Não tem mais o feijão da tia Vilma. Exato. Então, assim, o extraordinário é isso, né? É no ordinário ali da vida, nas coisas simples. E a gente não reconhecer isso, quando perde, a gente aprende a dar valor. Mas se você aprender a dar valor no dia a dia, cara, a tua relação vai se transformar de um nível tão bizarro que você vai falar assim, parece até mágica. E é fácil de aplicar essa, hein? Muita gente que me acompanha sabe que eu tenho um daqueles clássicos canais de cortes de podcast, onde você pega um pedaço do podcast completo e faz vídeos menores, mostrando apenas as partes mais importantes. E muita gente me pergunta também quanto a gente ganha com as visualizações, ou se a gente já ganhou muito dinheiro. Bom, para esclarecer essa dúvida de vocês, vou apresentar exatamente quanto a gente ganhou em um mês monetizado. Se você for no primeiro link aqui da descrição, acabei de colocar o vídeo onde apresento certinho as nossas métricas e quanto ganhamos.